Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, a resposta dos exercícios de aprendizagem da videoaula anterior do assunto representação gráfica do patrimônio. O assunto novo de hoje é situações líquidas patrimoniais. Uma frase para reflexão. O caminho mais curto para realizar os sonhos é sempre tentar mais uma vez, mas é preciso lembrar sempre que o sonho sem ação é simplesmente fantasia. Considerações iniciais. Videoaula com mais tempo hoje. Justificativa. Caso tenha divisão em duas videoaulas, os alunos perdem o foco. Assim, temos início, meio e fim para assimilar os conhecimentos dos assuntos. Isto posto, solicita a compreensão de todos. A videoaula de hoje, 12 de maio, o início com as resoluções dos exercícios da videoaula anterior, segue videoaula de teorias e práticos, exercício de aprendizagem para os alunos efetivar as resoluções até a videoaula do próxima terça-feira. A pergunta que sempre fazem: professor, o trabalho de hoje, os exercícios, vai ter que apresentar trabalho? Não tem para entregar para o professor, e sim somente para fazer para a correção da próxima aula. Mas é importante que todos fazem, porque a partir do fazer, os alunos agrega mais conhecimento. Na próxima videoaula de 19 de maio, nós vamos iniciar a videoaula com a resolução dos exercícios da videoaula de hoje, continua a videoaula, encerramos a videoaula. É importante que o aluno, por favor, acesse a videoaula na plataforma Moodle, para poder estar acompanhando as videoaulas lá. E o material será anexado dentro do possível na mesma videoaula. Agora, iniciamos as resoluções dos exercícios da videoaula anterior. Elementos patrimoniais são os elementos que compõem o então a resposta aqui é patrimônio. De uma entidade, eles podem ser bens e direitos elementos positivos e obrigações elementos negativos, classificados em ativo e passivo. Admita-se os seguintes dados de uma determinada empresa em data de 10 de janeiro de 2020. Então aqui nós temos diversos elementos patrimoniais que compõem bens, direitos e obrigações. É para preencher essa representação gráfica. Aqui é para colocar cada um dos bens, cada um dos direitos e cada um das obrigações. Aqui vocês completaram com patrimônio, aqui escrever a palavra ativo, aqui a palavra passivo. Dinheiro, bens. Duplicatas a receber, direito. Cadeiras, bens. Computadores, bens. Soft, bens. Impostos a recolher, obrigações. Veículos, bens. Salários ordenados a pagar, obrigações. Promissórias a receber, direitos. Duplicatas a pagar, obrigações. PIS a recolher, obrigações. ICMS a recolher, obrigações. Pessoal, tem muitos e muitos exercícios da metodologia que eu tenho de repetição, porque aprendi ao longo do tempo, como professor, que repetição é aprendizagem. Então, muitos assuntos eu vou estar sempre repetindo para vocês, porque através da experiência, nós aprendemos que repetição é aprendizagem. Continuando a resolução do exercício ainda da videoaula anterior, aqui eu fiz aqui algo mais assim, elaborado, mas vocês podem fazer um formato em T, bem simples e objetivo para poder responder essa questão como um todo. Ou seja, a proposta é o quê? Eu coloco aqui em cima a palavra patrimônio, aqui do lado esquerdo eu coloco a palavra ativo, do lado direito eu escrevo passivo, aqui do lado esquerdo nós sabemos que fica os bens e os direitos, aqui no passivo fica as obrigações. E nós sabemos que desse lado esquerdo aqui fica os elementos positivos. E do lado direito fica os elementos
negativos. Caso nós trouxemos aqui algumas informações que é possível daí ajudar a responder essa questão como um todo. Então vamos lá. O ativo e o passivo compõem o patrimônio? Sim, ó. O ativo e o passivo como um todo compõem o patrimônio. Então é verdadeira. O passivo é composto por elementos negativos? Sim, porque aqui no passivo está as obrigações. Verdadeiro. O ativo é composto por elementos positivos? Veja, o ativo é composto por bens e direitos, são os elementos positivos. Então, verdadeiro. Elementos positivos são os bens e direitos? Veja, no ativo está os bens e direitos. Então, elementos positivos são os bens e direitos. Verdadeiro. Elementos negativos são as obrigações? Veja, aqui desse lado está as obrigações, então tá os elementos negativos. Então, elementos negativos são as obrigações. Verdadeiro. Elementos positivos são as obrigações? Veja, está dizendo aqui, elementos positivos são as obrigações, então é falso, porque elementos positivos são, no caso, os bens e direitos. Então aqui, ó, elementos positivos são obrigações? Não. Então nesse caso é falsa. Elementos negativos são os bens e direitos? Veja, está perguntando aqui, elementos negativos são os bens e direitos? Não, elementos negativos são as obrigações, então aqui é falso. O lado esquerdo é composto por elementos negativos? O lado esquerdo é composto por elementos negativos? Não. O lado esquerdo é composto por elementos positivos. Então aqui é falsa. O lado direito é composto por elementos positivos? O lado direito é composto por elementos negativos. Então aqui é falsa. Quando aqui está quanto, mas é quando. Quando temos um elemento que finaliza a pagar é considerado obrigações? Tudo que está aqui e tem alguma palavra que finaliza a pagar ou a recolher é considerado obrigações. Então, quando temos um elemento que finaliza a pagar é considerado obrigações? Verdadeira. Quando temos um elemento que finaliza a recolher é considerado direito? Veja, tudo que finaliza a recolher é considerado obrigações. Então, aqui é falsa. Admita-se os seguintes dados de uma determinada empresa com comércio de canetas em data de 15 de janeiro de 2020: estoque de mercadorias, duplicatas a receber, computadores, soft, impostos a recolher, duplicatas a pagar e PIS a recolher. Cite um bem intangível. Então aqui só tem um bem intangível, que é soft. Cite um bem corpóreo. Corpóreos são os bens que possuem matéria. Então temos aqui possibilidades. Poderia ser estoque de mercadorias, que é um bem material, possui corpo, possui matéria. Poderia ser computador, também que é um bem material, somente. Cite um direito. Duplicatas a receber. Somente essa possibilidade. Duplicatas a receber. Cite uma obrigação. Estoque de mercadorias não. Duplicata a receber não. Computadores não. Soft não. Impostos a recolher. É uma obrigação, pode ser uma das respostas. Duplicatas a pagar. Também é uma obrigação, pode ser uma resposta. Ou PIS a recolher. Também, qualquer uma das três alternativas. Cite um bem de troca. O único bem de troca aqui é o estoque de mercadorias, que o cliente está disposto a trocar por dinheiro. Então, a resposta aqui é estoque de mercadorias. Aqui, admitamos os dados de uma empresa com atividade de comércio de fones de ouvido e microfones. Classifique os elementos constantes do quadro a seguir em bens ou direitos ou obrigações. Então, na coluna A, nesta coluna A, é para escrever se é bens ou direito ou obrigações. Na coluna B, se é positivo ou negativo. Na coluna C, se é ativo ou passivo. Vamos fazer aqui um encadeamento. Por exemplo, se for bens ou direitos,
então faz parte do patrimônio como positivo. E aí, no caso, é ativo. Se for obrigações, no caso, é negativo e faz parte do passivo. Então vamos às resoluções. Dinheiro é um bem, é positivo e é ativo. Carnês a receber é um direito, é positivo e é ativo. Estoque de mercadorias é um bem, é positivo e é ativo. Ar-condicionado é um bem, é positivo e é ativo. Duplicatas a receber é direitos, é positivo e é ativo. Computadores é um bem, é positivo e é ativo. Soft é um bem, é positivo e é ativo. Mesas é um bem, é positivo e é ativo. Promissórias a pagar, dívida, é obrigações, é negativo e é passivo. Promissórias a receber é um direito, é positivo e é ativo. Impostos a recolher é obrigações, é negativo e é passivo. Veículos é um bem, é positivo e é ativo. Terreno é um bem, positivo e ativo. Construções é um bem, positivo, ativo. Aplicadas a pagar, obrigações, negativo e passivo. Aqui eu coloquei, na contabilidade, a empresa ao comprar um imóvel para uso próprio, tem que separar os elementos e valores do terreno e da construção. Vocês vão ter, ao longo da via de estudo de vocês, até o final dos 4 anos, como fazer esse registro contábil. Mas já para ir agregando esse conhecimento, quando a empresa compra um imóvel para uso próprio e neste imóvel tem um terreno com benfeitorias e construção, na contabilidade tem que separar o valor do terreno e o valor da construção. Então tem que separar também o elemento terreno e o elemento construção. Continuando, este é o assunto novo da aula de hoje. Quando nós falamos novo, tudo vai tendo um encadeamento, né? Para chegar nisso aqui, precisou daqueles pré-requisitos dos conhecimentos que vocês adquiriram até o presente momento. Então, o Osni Moura Ribeiro aqui, no ano de 2013, na página 25, afirma que situação líquida patrimonial é a diferença entre o ativo, que é bens e direitos, e o passivo, que é obrigações. Isto posto, podemos construir o seguinte: bens mais direito menos obrigações é igual à situação líquida patrimonial. Ou até ainda, podemos construir, além dessa fórmula, mais essa fórmula. Situação líquida patrimonial é igual bens mais direito menos obrigações. Ou também podemos até construir esta fórmula matemática. Situação líquida patrimonial é igual. Veja, quando nós falamos em bens e direitos, na representação gráfica está do lado esquerdo. Então, bens e direitos representam o ativo. Então, nós podemos dizer que ativo menos, e do lado direito da representação gráfica do patrimônio, nós estamos falando obrigações. Obrigações é a mesma coisa que patrimônio. Então, nós podemos constituir, no caso, situação líquida patrimonial, bens mais direito menos obrigações.
Ou também, situação líquida patrimonial, bens mais direito é ativo menos o passivo, que é obrigações. Então, constituímos através dessa página 25, dessa citação aqui que eu citei para vocês, referência bibliográfica, construímos essas três raciocínio matemático aqui. Continuando. Aqui nós temos um exemplo prático. Admitamos os seguintes dados de uma empresa com atividade de comércio de calçados em data de 20 de janeiro de 2020. Estoque de calçados 10.000, duplicados a pagar 8, dinheiro 2, duplicados a receber 4, impostos a recolher 500, promissórias a receber 1.000, salários e ordenados a pagar 1.500. Vocês estão vendo um termo aqui novo, balanço patrimonial. Balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis. Vocês vão agregar esse conhecimento ao longo da história de estudo de vocês dos 4 anos. É um balanço que faz de demonstrar quais são os bens e direitos e obrigações e a situação líquida ou patrimônio líquido da empresa. Muito bem. Então nós colocamos aquela fórmula aqui, situação líquida patrimonial, bens mais direito, menos obrigações. Então nós vamos começar agora aqui, fechar. Então nós temos dinheiro 2.000, mais o estoque de calçados, que é 10.000, então nós temos um total de bens de 12.000 reais. Em direitos, nós temos 4.000 de duplicata a receber e mais 1.000 promissórias a receber. Temos um total de 5.000. Agora nós vamos totalizar esse total aqui dos bens e direitos, que é o total do ativo. Temos aqui 12 com 5 vai dar 17. Então a empresa tem 17.000 de bens e direitos ou 17.000 de ativo. Aplicando aqui a soma das obrigações, nós temos 8, 9, 9.510. 10.000 reais de obrigações. Muito bem. Vamos agora apurar a situação líquida patrimonial, aplicando a fórmula, seguindo esse raciocínio aqui da fórmula. Situação líquida patrimonial, bens mais direito menos obrigações. Muito bem. Bens, 12.000. Mais direitos, 5.000. Fecho. Menos 10.000 de obrigações. Então aqui nós temos 12 mais 5, 12 de bens, 5 de direitos. Nós temos de bens e direitos 17. Menos 10.000 reais de obrigações. Então nós temos aqui, vou colocar um igual aqui. 10 menos 7, nós temos 7.000. Positivo. Por que positivo? Considerando que a empresa tem 17.000, que é o seu patrimônio no seu aspecto positivo, ela considera que tem 2.000 reais de dinheiro, que ela vende os calçados, mesmo que ela vende pelo mesmo preço que está o custo aqui, que ela recebe as duplicata, que elas recebe as promissória, ela tem uma disponibilidade de 17.000, que ela efetue o pagamento
da duplicata de 8, do imposto de 500, efetue o pagamento de 1.500 do salário, que totaliza 10, sobra uma situação líquida patrimonial de R$ 7.000. Muito bem. Como que nós fechamos este lado direito aqui? Porque sempre essa equação, esse demonstrativo aqui, essa representação gráfica patrimonial tem que fechar. O lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Veja, lado esquerdo, bens 12, direito 5. 12 com 5 dá 17. Nós temos 10.000 aqui de obrigações com 7, vai totalizar aqui 17. Então, 12 mais 5, 17, menos 10, 7. Aqui lembrando, os 12 são os bens, os R$ 5.000 são os direitos, os R$ 10.000 são as obrigações. Então, a situação líquida patrimonial desta empresa, nessa data 20 de janeiro de 2020, ela é R$ 7.000. Situação líquida patrimonial significa situação líquida patrimonial é o mesmo que patrimônio líquido. Em aulas seguintes, nós vamos estar comentando sobre patrimônio líquido. Só dei um encadeamento aqui, mas por enquanto nós falamos em situação líquida patrimonial. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui nós temos de dinheiro 10.000, estoque de mercadoria 70, computadores 5. 70, 80, o total de bens fecha em 85. Direito, ela só tem duplicatas a receber 15, o total de direito totaliza 15. O total do ativo é o 85 de bens com 15 de direitos, totaliza 100. As obrigações, nós temos duplicatas a pagar 50, impostos a recolher 6, salários ordenados a pagar 14. A soma dá 50, 56, 60, 70. Total do passivo até aqui. Nesse caso aqui, o total do passivo aqui, houve um equívoco aqui. Aqui seria total das obrigações. Total das obrigações, 70.000. Vamos fechar essa representação gráfica do patrimônio. Vamos aplicar aqui, no caso, a fórmula. Situação líquida patrimonial é igual bens mais direito. Nós já temos que bens mais direitos, no caso aqui, bens mais direitos, nós já podemos ir direto ao ponto. Nós temos que bens mais direitos é 100. As obrigações, 70. Então, nós já sabemos que a situação líquida patrimonial é 100 menos 70. Então, a resposta aqui é 30.000. 30.000. Muito bem. Então, agora nós vamos estar preenchendo aqui. Para fechar
Então agora nós sabemos que a situação líquida patrimonial é 30. Vamos fechar essa representação gráfica aqui do patrimônio. Vamos colocar aqui R$ 30.000. O total desse lado direito aqui, nós comentamos que o total do lado esquerdo, que é bens e direitos, tem que fechar o total do lado direito, que é o total do passivo, que é as obrigações, com o total com mais a situação líquida. Então nós temos aqui 85 com 15 fecha 100. Aqui nós temos 70 com 30 vai fechar 100. Qual é a resposta que nós temos aqui? Esse tipo de situação líquida patrimonial aqui, ela é positiva. Por que que ela é positiva? Porque os bens e direitos conseguem quitar, pagar todas as obrigações e ainda há uma sobra do patrimônio. Então, a situação líquida patrimonial positiva, ó. Situação líquida patrimonial positiva significa que os bens mais os direitos são suficientes para pagar as obrigações. Então, aqui nós temos 3 tipos de respostas que chamamos. Quais os nomes que podem ser chamados a situação líquida patrimonial que ocorreu? É uma situação líquida positiva, é uma situação líquida ativa e é uma situação líquida superavitária. Situação líquida positiva, porque os bens e direitos é maior que as obrigações. Situação líquida ativa, na nossa linguagem, quando falamos que a situação líquida é ativa, nós já sabemos porque os bens e direitos é maior que as obrigações. Quando nós dissermos que a empresa está numa situação líquida superavitária, também nós sabemos que os bens e direitos é maior que as obrigações. Portanto, elas podem ser chamadas dessas 3 formas. Então aqui, esse exemplo prático, a situação líquida patrimonial, aqui nós podemos constituir uma fórmula. Aqui nós observamos que o ativo é maior que o passivo. Então, ativo maior que o passivo. Aqui nós podemos deixar muito bem. Fechamos esse, vamos para o próximo. Coincidentemente, aqui está exatamente os mesmos 100.000, mas é outra empresa, é meramente uma coincidência. Nós temos aqui 85.000 de bens, 15.000 de direitos, totaliza o ativo que é bens mais direitos, 100. Agora, de obrigações, que são as dívidas, a empresa tem 80, 90, 110. Neste caso, observa, vamos aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula aqui, nós temos situação líquida patrimonial é igual. Podemos ir direto. Bem mais direito aqui está totalizando 100.000. Menos as obrigações, que é 110. Situação líquida patrimonial é igual. Observa que o total do ativo é 100 e as obrigações é 110, então vai dar negativo. Então, 10.000. Na contabilidade, geralmente, é comum colocar entre parênteses para expressar
algo negativo. Então 100 menos 110 dá negativo. Muito bem. Então aqui nós vamos colocar esse resultado aqui, que é o resultado da situação líquida. Nós podemos abrir o parênteses, colocar o 10.000, que é o negativo. Aí vamos fechar esse lado. Nós falamos que a representação gráfica, o total do lado esquerdo tem que ser igual ao total do lado direito. Como que nós vamos fazer isso? R$ 85 com 15 dá 90. Aqui, na outra representação gráfica que nós fizemos, você tinha 70 que era positivo e tinha 30 que era positivo. Então, duas situações positivas, foi uma soma. Neste caso agora, há uma situação técnica, que aqui é um valor positivo e aqui temos um valor negativo. Então, 110, aqui no caso, que é positivo, e aqui, no caso, o valor aqui, que é negativo. Então, 110 menos 10, nós vamos fechar aqui também com 100.000. Conforme nós falamos, o total do lado esquerdo na representação gráfica do patrimônio tem que ser igual ao total do lado direito. Fechou? Quais são as respostas quando a situação líquida patrimonial é negativa? É uma situação líquida patrimonial negativa, é uma situação líquida passiva, é uma situação líquida deficitária e também chamamos de passivo a descoberto. Então vamos lá. Por que situação líquida negativa? Porque situação líquida patrimonial negativa significa que os bens mais os direitos não são suficientes para pagar as obrigações. Veja, 100 menos 110. Então, se a empresa aqui disponibiliza de bens e direitos de um capital de 100, não consegue quitar, pagar todas as dívidas. Vai faltar 10.000. Muito bem. Então, situação líquida negativa, porque os bens de direito é insuficiente para pagar. Situação líquida passiva, porque o passivo, que é a obrigação, a dívida é maior. Situação líquida deficitária, porque as obrigações é maior em relação a bens e direitos. Então, há um déficit, deficitária. E passivo a descoberto. Observa, por que nós falamos passivo a descoberto? Observam, ela tem um passivo aqui de obrigações, digamos, de 110. Vamos imaginar que eu vou pedir licença para vocês para colocar como exemplo, como se fosse uma cama, que é 110 a dívida, e tem um cobertor menor, só de 100. Então, algo vai ficar descoberto, ou seja, alguém aqui não vai ter dinheiro para pagar tudo. Então, por isso que chama o passivo, que são as obrigações, está descoberto em relação a bens e direitos que a empresa tem. Aqui, podemos constituir também uma fórmula. Observa, no anterior nós colocamos que o ativo, que era 100, e o passivo, que eram as obrigações, era 70. Então, o ativo era maior que o passivo. Passivo é obrigações. Agora, nessa situação, observa que o ativo, que é bens e direitos, é 100, porém as obrigações, que é o passivo, dívidas, é 110. Então, nós podemos dizer que o ativo é menor que o passivo. Dando continuidade, mais uma vez,
colocamos os mesmos 85.000, mas é uma outra empresa e é simplesmente uma coincidência, porque é só para fins didático aqui. Muito bem. Total dos bens totaliza 85, total dos direitos totaliza 15, então o total de bens e direitos totaliza 100. O total das obrigações, temos esses 3 elementos aqui, totaliza 100. Vamos aplicar a fórmula da situação líquida patrimonial. É igual bens mais direitos. Não precisamos ficar separando bens, 85 mais direitos. Bens mais direito é a mesma coisa que o ativo. Então, bens mais direitos, 100. Menos as obrigações, que é 100. Então, a resposta, que é a situação líquida patrimonial, é igual a 0. Então, aqui, nós podemos colocar 0, ou nem precisaria colocar nada. Aí, observa. 100 menos 100, situação líquida 0. Aí vamos fechar esse total desse lado direito, porque a equação patrimonial, a representação gráfica, tem que fechar. O lado esquerdo tem que ser igual ao total do lado direito. 100 mais 0 é igual a 100.000. Muito bem. Neste caso, quando os bens e direitos totaliza 100, significa que a empresa tem dinheiro, tem estoque, suponha que ela venda pelo mesmo valor o estoque, ela vende os computadores, ela recebe as duplicatas, ela tem 100.000 de disponibilidade. Ela paga os 90.000 as duplicatas, 2.000 de impostos, paga os funcionários, que são os salários, 100. 100.000 menos 100. Quando o total do ativo, que é bens de direito, é exatamente igual ao total do passivo, que são as obrigações, isso nós chamamos de situação líquida nula. Situação líquida nula, essa situação significa que os valores dos bens mais os direitos são exatamente igual às obrigações. Então, aqui a situação líquida, quando ela é dessa forma, nós podemos dizer que o ativo é igual ao passivo. Ativo igual passivo. É interessante, pessoal, ir familiarizando com essa linguagem. Quando fala de passivo de uma empresa, lembre-se, é o conjunto de todas as obrigações dela. Quando fala de passivo, são as dívidas, obrigações. A empresa tem um passivo de 100.000. Então, ela tem dívidas de 100.000, ela tem obrigações de 100.000. Então, finalizando aqui, a representação gráfica tem que fechar o lado esquerdo e o lado direito. Então, nós temos aqui 85 com 15, 100. 100 com 0, 100.000. Fechou. Então, o nome aqui é situação líquida nula. Dando sequência. Resumo das 3 situações líquidas patrimoniais apresentadas até o momento. Quando o ativo é maior que o passivo, nós estamos dizendo que os bens mais os direitos é maior, no caso,
que as obrigações. Então, ativo maior que passivo. Nós estamos falando que os bens mais direitos é maior ativo. Bens mais direito é maior que as obrigações. Então é chamado, tem três tipos. Situação líquida positiva, ela pode ser chamada de situação líquida ativa e ela pode ser chamada de situação líquida superavitária. Quando o ativo, que é bens mais direitos, é menor que as obrigações. Então, bens mais direitos é menor que o passivo é obrigações. Os três tipos de resposta. Se nós soubermos a primeira, quando é positiva, é possível responder a segunda. Se aqui é positiva, aqui é a situação líquida negativa. Se aqui é a situação líquida ativa, aqui é a situação líquida passiva. Se aqui é a situação líquida superavitária, aqui é a situação líquida deficitária. E aí acrescento aqui passivo a descoberto. Quando o ativo, que é os bens mais direitos, é igual às obrigações, é uma situação líquida nula. Então, em síntese, ativo maior que passivo, bens mais direito maior que obrigações. Ativo menor que o passivo, bens mais direitos menor que obrigações. Ativo igual passivo, é bens mais direito igual obrigações. Dando sequência, mais exercício para fixar, porque repetição é aprendizagem. Vamos às resoluções desse exercício. A empresa X Limitada tem um ativo de 90 mil e de passivo 70 mil. Vamos recorrer às fórmulas. Temos duas possíveis fórmulas que são as mesmas. Situação líquida patrimonial igual bens mais direitos menos obrigações. Ou situação líquida patrimonial é o ativo, que é a mesma coisa que bens mais direitos, menos obrigação, que é passivo. Quando nós falamos em passivo, é obrigações. Vamos à resolução. A empresa X Limitada tem um ativo de 90 mil e um passivo de 70. Então, nós queremos aqui para fazer os cálculos. Aqui é para fazer o cálculo do valor da situação líquida patrimonial que nós vamos encontrar. Muito bem. Ora, ativo, que é 90 menos o passivo, nós vamos ter 90 menos 70 vai dar 20. Positivo. Então, aqui, o ativo, aqui no caso, é maior que o passivo. Então, 90 menos 70, 20. Continuando. Temos aqui, a empresa Y tem um ativo de 50 e obrigação de 90. Vamos fazer o cálculo dessa aqui. Situação líquida patrimonial é igual. Ela tem um ativo. Então, eu tenho 50 menos obrigações, que é o passivo, menos 90. Igual. Então, eu tenho 50, que é ativo, que é bens de direito, menos obrigações. Então, aqui vai dar negativo. 50 menos 90 vai dar 40. Negativo. A empresa Z Limitada tem de passivo 65, de bens 10 e duplicata a receber 60. Vamos às fórmulas. Situação líquida patrimonial é igual. Vamos colocar aqui a primeira fórmula. Bens
mais direitos menos obrigações. Vamos à resolução. Situação líquida patrimonial é igual. A empresa Z Limitada tem um passivo de 65. De bens, 10, duplicata a receber. Então vamos lá, de bens, ó, bens, 10. Mais, duplicata a receber direitos, 60. Menos obrigações, passiva é as obrigações, 65. Situação líquida patrimonial é igual. Então vamos ver o que fizemos até agora. Situação líquida patrimonial é igual bens. Bens, 10. Mais direitos. Duplicata a receber é direitos, 60. Menos obrigações. Passiva é obrigações, 65. Então 10 mais 60 dá 70. Menos 65 vai ficar 5.000 positivo. Continuando. A empresa Alfa Limitada tem de direitos 30, computadores 20 e passivos 50. Vamos pegar a fórmula, podemos pegar qualquer uma. Vamos pegar a segunda. Situação líquida patrimonial é igual ativo menos passivo. Situação líquida patrimonial é igual. Muito bem. Ativo. O ativo é bens e direitos. Então nós temos de bens 20, de direitos nós temos 30. 30 mais 20 já podemos colocar direto 50. Menos passivo, 50. Então, reiterando o que aconteceu. A empresa Alfa Limitada tem de direitos 30, computadores 20 e passivo. Vamos à resolução. Situação líquida patrimonial ativo. Bens 20, direito 30. 20 com 30 dá 50. Menos o passivo, que é as obrigações 50, 50 menos 50, 0. Então, situação líquida patrimonial nula. Nessa aqui, a empresa Delta Limitada tem de dinheiro 10, duplicata a receber 20 e duplicatas a pagar 28. Aqui, vamos tentar fazer essa aqui até mesmo sem colocar a fórmula. Vamos visualizar a fórmula aqui em cima e já vamos direto ao cálculo. Veja, situação líquida patrimonial é igual bens e direitos. Então, nós temos de bens 10, mais direitos, que é duplicata a receber 20, que dá 30, menos 28. Então, já temos a resposta. Situação líquida patrimonial é igual 30 menos 28 é igual a 2.000. Vamos repetir. Situação líquida patrimonial. Bens mais direito menos obrigações. Bens, 10, mais direito 20 dá 30. Menos as obrigações, que é 28, sobra 2. Muito bem. Aqui será um exercício que eu vou deixar para vocês, por gentileza, alunos, para vocês fazer durante a semana. E na próxima aula nós vamos entrar com a resolução desses exercícios. E eu peço que vocês, por gentileza, mais uma vez, eu vou repetir, acessem as videoaulas na plataforma Moodle. E também, quando eu postar os materiais, acessem também na plataforma Moodle. Professor, por que é para acessar a videoaula na plataforma Moodle?
porque lá eu estou acompanhando vocês e, por gentileza, o grau do comprometimento de vocês. Muito bem. Como que vai funcionar para vocês fazer esse exercício? Nesta coluna aqui, para os alunos, calcular o valor da situação líquida patrimonial. Então, você vai pegar aqui bens mais direito menos obrigações e calcular o resultado em valor monetário e colocar aqui. Nesta outra coluna, de acordo com o valor monetário da situação líquida patrimonial que você encontrar aqui, você vai responder se o ativo é maior que o passivo, ou se o ativo é menor que o passivo, ou se o ativo é igual ao passivo. Próximo. Este exercício aqui, já temos a soma do total do ativo. Vocês vão aplicar a fórmula, vão colocar o valor da situação líquida patrimonial aqui onde eu estou passando o cursor, vai fechar o total do lado direito e vai responder quais os nomes da situação líquida patrimonial. Neste exercício, mesma coisa, vocês vão responder o cálculo aqui e que situação líquida patrimonial que vocês encontraram. Nesse exercício, mesma situação, vocês vão aplicar a fórmula e preencher o saldo aqui. Vão dizer que tipo de situação líquida que é, quais os tipos de situação líquida patrimonial que é aqui. Então, repetindo, são então 4 exercícios que nós estamos deixando. Este exercício aqui, que é o valor monetário, aqui, de acordo com a resposta aqui, coloca aqui. Este aqui é para vocês aplicar a fórmula e preencher o resultado aqui, e fechar o total desse lado direito. E preencher as respostas. Aqui mesma coisa, mesma coisa. Aqui é para vocês preencher também. E até uma próxima oportunidade.